Deus do céu, que maravilha, né? Irmão Agra está perdendo a paciência comigo. Tá bom, filho, vou responder. Vamos começar, desde o comecinho, sabe? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e está consumado. O corpo do Senhor foi sepultado. Permaneceu na sepultura durante 3 dias. Nesse tempo, que não são 3 dias de 24 horas, os judeus tinham uma maneira diferente de contar o tempo. Nem sempre quando o Senhor dizia, se diz 3 dias, para os judeus significa 72 horas, quer dizer, 3 dias de 24 horas. Essa contagem, aliás, os judeus têm uma maneira própria de contar o tempo. Então, transcorridos 12, 13, 8 horas, eles consideravam como um dia. Então o Senhor Jesus ficou no final da sexta-feira, o sábado, e ressuscitou no domingo pela manhã. Não foram 3 dias de 72 horas. Quando o Senhor Jesus estava dizendo que em 3 dias o templo que fora derrubado seria reconstruído, estava se referindo aos 3 dias na maneira judaica de se expressar. Esse é um ponto importante, porquanto os adventistas e algumas seitas por aí pervertem esse tempo e ficam querendo uma interpretação literal dentro da nossa cultura, que o dia tem 24 horas. Mas veja bem, nesse tempo, o Senhor Jesus foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Quem eram esses espíritos que estavam em prisão? Esses espíritos são os crentes do Velho Testamento. Antes da ressurreição, as almas iam para o Hades. E no Hades havia o paraíso, o lugar de descanso, chamado também como seio de Abraão, e o inferno, o lugar de tormento. Então Jesus foi às partes mais baixas, como ensina Pedro, pregar aos espíritos que estavam em prisão. O que ele foi fazer lá? Ele foi dizer para estes crentes, que eram almas salvas do Velho Testamento: eis-me aqui, sou eu, o Messias que vocês esperavam para a redenção. Entendeu? Por isso que lá na Escritura nós lemos que levou consigo, quando subiu, levou consigo cativo o cativeiro, levou as almas do paraíso para a sua glória. Essa parte entenderam, né, irmão? Muito bem. Fim desta tarefa, fim desta missão, o Senhor tomou o corpo que fora sepultado para si novamente, né? Cumprindo-se a palavra que está na Escritura, que não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, esta expressão, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, significa que o corpo dele não se desfaria, não apodreceria como apodrecem os nossos corpos. Compreende? Nesse momento em que ele toma posse do seu corpo para a ressurreição, esse corpo é transformado. Exatamente como em Coríntios fala que os nossos corpos serão transformados num piscar de olhos. Entendeu? Provas de que foi transformado este corpo? Sim, é fácil, pois nós temos os relatos das aparições do Senhor Jesus.
Veja, estavam reunidos dentro de uma casa, tudo fechado, estavam com medo dos judeus. Você acha que Jesus Cristo foi lá e bateu na porta? Esperou que lhe abrissem as portas? Não. O relato bíblico diz que ele apareceu no meio deles. Então veja, o corpo de Jesus, antes da ressurreição, era um corpo como o nosso, limitado no tempo e no espaço. Jesus sentia dores, sentia cansaço, sentia fome, sentia sono, tinha sede, necessitava satisfazer as suas necessidades orgânicas, como nós também. A palavra de Deus diz que ele deveria ser, em tudo, semelhante aos seus irmãos, para ser um Salvador perfeito. Então nós não tivemos um Salvador no seu ministério terreno como se fora um super-homem, né? A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que ele se esvaziou de si mesmo, fazendo-se à semelhança de homens. Entendeu? Então ele esvaziou-se do quê? Ele é o próprio Deus, onipotente, onisciente, onipresente, mas não usou esses poderes para exercer o seu ministério terreno, porque ele, se fosse assim, ele não se qualificaria para ser o nosso Salvador. Durante seu ministério terreno, ele dependeu exclusivamente do poder do Espírito Santo, nisto deixando para nós também um exemplo de vida cristã, que nós também devemos depender do Espírito Santo para exercer neste mundo o ministério a bem da obra de Deus, a bem da salvação das almas. Entendeu? Mas, depois de ressurreto, este corpo é um corpo transformado. Uma das provas é esta: apareceu no meio deles, tudo fechado, e ele não precisou bater na porta para que abrissem a porta para que ele pudesse entrar. O relato é que ele apareceu no meio deles, materializado, com o corpo, com a sua carne. Mas ainda apareceu em vários lugares. Você acredita que ele estava a pé, percorrendo pelas estradas lá do Oriente Médio, lá, se deslocando entre Jerusalém, lá para Samaria, para Cafarnaum? Você acha que seria assim? Não. Saiu aqui e apareceu lá. Mostra uma propriedade que nós não temos. Para nos deslocarmos, ou nós vamos a pé, ou de bicicleta, de carro, de ônibus, de avião. Mas é impossível nós estarmos aqui e em seguida estarmos acolá. Refletiu? Eu estou vendo que vocês escrevem aí que nós seremos como seremos como os anjos, como se Jesus também fosse como os anjos. Apanhando lá aquele verso lá no Evangelho, quando Jesus foi interrogado a respeito da mulher que se casou com uma família de 7 irmãos. Eles estavam interrogando a respeito da lei do levirato, isto é, se um homem morresse e não tivesse gerado filho com sua mulher,
o seu irmão mais deveria tomar essa mulher por esposa e gerar nela um filho, para que esse irmão falecido não ficasse sem descendência. E a pergunta é: morreu o primeiro? Ela casou-se do outro, também não gerou filho, morreu. E assim casou-se com todos eles. De quem será a mulher no futuro, no reino de Deus? Jesus disse: lá não haverá, não se casarão nem dar-se-ão em casamento, serão como os anjos. Você tem que interpretar essas coisas dentro do seu contexto. O contexto está lá, já expliquei. Estavam interrogando a respeito da lei do levirato. Então, o que nós podemos entender é que os corpos ressurretos não terão mais necessidades físicas, sabe? Como a do sexo. Os nossos corpos ressurretos serão iguais ao do Senhor Jesus. Iguais não, peraí, cuidado com essa palavra. Semelhantes ao do Senhor Jesus. Então nós não vamos ter necessidades orgânicas a satisfazer. Ou você acha que Jesus, depois de ressurreto, ele precisava defecar, urinar, precisava dormir, tinha sede, fome? Nada disso. Então os nossos corpos ressurretos também não terão estas necessidades. Agora, nós não seremos como os anjos de Deus. Mesmo porque Jesus não é como os anjos de Deus. Ele não foi criado por Deus. Pelo contrário, Ele é o Criador. Ele criou os anjos. Os anjos foram criados por Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, quando fala sobre o Logos, Logos é a palavra grega que significa palavra. Essa palavra encarnou, o verbo, Logos, palavra, encarnou. No verso 14 diz assim, no capítulo 1 de João: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai,